Hoje, antes de entrar no Antiédipo, vou começar com uma análise do livro do conto Amor, da Clarice Lispector. Enviei para vocês o texto e no segundo momento a gente vai fazer a leitura de um subcapítulo do Antiédipo também. Eu dei o nome do encontro de O Amor Rói o Dia, a expressão que me ocorre a partir da leitura desse texto. E eu uso no início duas frases para abrir essa apresentação. Uma delas é da própria Clarice, que diz assim: os dias que ela forjara haviam rompido na crosta, a água escapava. E a segunda é uma frase de um poeta alemão chamado Hölderlin, que dizia assim: o que desaloja é o mais hospitaleiro. Bom, a gente vai se deter sobre o seguinte acontecimento presente no conto Amor. Uma mulher burguesa, com marido e filhos. Ela está voltando para casa de bonde e ela leva algumas compras nas mãos. Subitamente, durante uma parada, ela se vê obsedada por um homem cego que masca chiclete e sorri no ponto. Inquieta, ela deixa cair no chão uma sacola que ela leva, os ovos se quebram, e então o cego, aqueles olhos cegos, os ovos quebrados, Ana sente uma mistura de afetos. Nós também sentimos essa mistura ao ler. Uma espécie de variação passando aí pela resistência, a repugnância, a compaixão extrema, a tragicidade, e por fim uma alegria e um sopro de liberdade que é encontrado paradoxalmente na comunidade da dor, a comunidade dos seres que sofrem, às vezes até o delírio, e comunicam a sua dor. Totalmente transtornada, Ana desce num ponto muito adiante do seu e caminha como que em transe para o interior do Jardim Botânico, ao cair da tarde. Vai ser uma jornada espiritual, né? A personagem está sendo atravessada por uma epifania que a possuiu e a conduz nesse momento. Segundo uma ideia que vai surgir muito cedo no Deleuze, é o trem macho que determina os mundos possíveis. A gente não está falando aqui de outrem como alguém específico, tal ou tal pessoa. Outrem macho é uma condição de possibilidade do campo perceptivo. O mundo surge das lentes de outrem macho, construído a partir de limiares e de um feixe de possibilidades que a gente realiza ou se arruína tentando. É um, é um mundo de finalidades, em que os outros seres se tornam objetos e meios para os fins que o homem busca alcançar. Tal é o mundo que a gente experimenta desde o momento em que a gente acorda até o cair da noite, onde lançamos e plantamos as nossas sementes, quando pelejamos em projetos financeiros. É a dimensão do dia, que inclusive pode sequestrar nossas noites, fins de semana e feriados também. É o tempo Cronos, o tempo do relógio, um tempo que nos unifica e orienta no sentido de um projeto, de um dever ser. Já comentei aqui que o Lawrence, no livro A Jovem Perdida, dá a entender que no início do século XX, além da posição ideal da mulher casada, só haviam três categorias possíveis para a mulher: as viúvas, as solteironas e as mulheres perdidas. Entre as mulheres perdidas estariam as prostitutas e as mulheres que saíam com homens sem estarem casadas. No caso desse conto, há a obrigação da Ana para com os filhos, para com o marido, a casa, os hábitos ordinários dela, suas tarefas de dona de casa. E ainda assim, eu cito a Clarice:
O vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua pequena e forte, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então aqui aparece a dimensão do atual, do presente, um presente que exige a presença e ações dirigidas, né? É a dimensão do dia no qual ela investe, o qual ela sustenta, ao qual ela dá sua aquiescência. São os sentidos da existência dela, os sentidos ideais que vão tomando essa existência. Mas também aparece aí a dimensão do virtual, a dimensão da noite. Essa inquietação que ela sente às vezes. E nessa dimensão do virtual estão aquelas sementes que ela não plantou, ou que não nasceram, ou que não nasceram ainda, mas que poderiam nascer. Eu cito a Clarice. Às vezes, ela se inquieta, mas logo sufoca com mais trabalho, mais utilidades. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava da sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos. A grande tesoura dando estálidos na fazenda. Todo seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Percebam aqui como que ela se ocupa de trabalho. Ela precisa se sentir útil. É como se fora dos seus afazeres domésticos o mundo fosse abalado. O mundo sofresse a ameaça de ser sugado por uma fissura. O que a Ana teme é a vertigem do vazio. Essa questão, gente, é muito perceptível na clínica. Muitas mulheres relatam que não conseguem se sentir em paz se não após toda a louça estar completamente limpa, a casa está toda arrumada, todos os afazeres que ela tinha, todos os trabalhos terminados. Falei com ela. Bom, então eu dizia sobre essa dificuldade das mulheres conseguirem se sentir em paz, conseguirem se sentir disponíveis à criação quando estão em casa, né? Essa pressão dos afazeres é um dever culturalmente instituído, né? E que, apesar de toda a contestação, apesar do feminismo, isso ainda atua muito forte. E são os deveres culturalmente, socialmente impostos, né? E é como se fora deles não houvesse uma vida possível. Digamos que a vida, nesse caso, está pregada a esses deveres. A libido está investida neles e já estabeleceu uma espécie de trilhamento. É por ali que a vida escoa. É ali que o desejo está ligado. Daí o medo e a angústia que pode se sentir diante da possibilidade de não terem o que fazer. A falta da utilidade para o tempo é tomada como negativa. Então, não só as mulheres, mas vale também para os homens, essa busca por se ocupar, essa busca por fazer coisas úteis, coisas que estão subordinadas a uma finalidade. Como se a gente tivesse preso nessa ordem do dia.
nessa ordem do trabalho. Mas o que é o útil? O que é o valor? Será que o valor é o dinheiro? Esse equivalente geral para todos os valores, né? Será que o valor é a casa própria? Será que o valor é o trabalho? Esse enorme transcendente aí que toma poder, né, no século XIX? O valor pode passar por essas estações, mas ele não pertence definitivamente a nenhuma delas. O valor, a intensidade, em última instância, é o incapturável. Digamos que alienar todo valor em um objeto é o equivalente de ser enfeitiçado por esse objeto. Daí que na psicanálise a gente estuda a questão do fetichismo, no caso da estrutura perversa. O fetichista é aquele que é enfeitiçado, é aquele que tem sua alma roubada por um objeto, por uma cena, por uma fantasia. O dinheiro, então, ele, por exemplo, pode ser uma espécie de objeto miraculante, um objeto milagroso, o qual vai nos prometer sensações, conforto, paz, o qual supostamente nos apaziguaria e protegeria das forças impessoais, da morte. Mesmo pode valer para o trabalho, os afazeres domésticos, né? Há sempre o risco deles ganharem um valor transcendente à vida, tornarem-se um ideal que parasita a vida, que subordina a vida a eles. Eu cito a Clarice. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que os leads em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Então, essa, a princípio, é a história de uma dona de casa, de uma mãe de família, de uma esposa, que é dedicada a esse ideal, a família. Então, tem todos os seus projetos, todos os seus interesses ligados aí ao dia dessa família, à vida dessa família, né? Só que, em algum momento, a cena que é narrada, né, nesse conto, em algum momento a Ana, andando de bonde, tem um encontro. Na verdade, é uma visão. Ela vê um cego mascando chicletes e rindo enquanto masca os chicletes. Eu cito a Clarice. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente, e uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança, alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir, e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. Pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito.
O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava, pálida. Uma expressão de rosto há muito não usada ressurgia-lhe com dificuldade ainda incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu uma nova arrancada de partida. Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudiu nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido, e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento, estavam agora de sobreaviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de um novo mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. Por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não o eram. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo, espantada. O calor se tornara mais abafado. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua, Voluntários da Pátria parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçados, os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão. Separava uma pessoa das outras. As roupas eram claramente feitas para serem usadas, e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea, doce até a boca. Percebam que quando nos deitamos e começamos a sonhar, depois perturbados, interrogamos o sonho, ou quando durante o dia a gente se perde num devaneio, qual nos arrasta como um vento das nossas funções, quando a gente medita deslocando a frequência do trabalho para a virtualidade do ócio, do abandono, quando somos dilacerados por um trauma, remexidos por uma epifania, como Ana foi pela visão do cego, é como se outra tendência rasgasse a cena ordinária e revirasse o que até então a gente pensava ser o eu. O eu é solapado por uma multidão de forças, as quais vêm proclamar o seu direito de existir. Essa putrefata doçura que ela experimenta por tudo que vive.
Essa piedade é uma capacidade de sentir que foi expandida por um acontecimento. Uma piedade tão forte que produz náusea. A capacidade dela de sentir foi esgarçada até o limite. Então ela perde o ponto onde ia descer e acaba descendo muito mais adiante. Sigo na leitura. Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar, e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada diante do muro, olhando o muro. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. De longe via a aléia onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves, tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou, voltou-se rápido. Nada parecia se ter movido, mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios. Em novo andar silencioso, desapareceu. Inquieto olhou em volta. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra. E, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto, do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores as frutas eram pretas, doce como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo, e a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega, era fascinante. A mulher tinha nojo, e era fascinante. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição era profunda, perfumada. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria,
e viu o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudiu-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra, e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem, pouco a pouco, se distanciara, e em tortura ela parecia ter passado para os lados que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que pertencia à parte forte do mundo. E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida, porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Por Deus, pois não fora verdadeira a piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. Estremecendo, também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era como esse sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha, ajudar a empregada a preparar o jantar. Então percebam que nessa epifania, a qual ela é levada, né, por um acontecimento, por uma visão de um cego, essa visão meio paradoxal, né? É como se ela esperasse encontrar no cego o sofrimento, a dor, o desespero, e ela encontra ao mesmo tempo um certo escárnio, uma risada. E nessa duplicidade, nesse conflito, né,
nessa multiplicidade que é a vida, ela é jogada, ela é arrancada do dia e é jogada na noite. A noite é o plano do virtual, é a noite de todas aquelas possibilidades não vividas. E aí ela acessa uma espécie de, vou usar o conceito do Derrida, uma espécie de hospitalidade incondicional. Ela sente vontade de, como os santos, beijar os leprosos, de se dedicar aos pobres. Ela é como que sequestrada pelo cego, ela fica fascinada pelo cego, ela tem sua alma roubada pelo cego. E esse roubo de alma a leva a olhar diretamente para o abismo, a se aprofundar no jardim. O jardim, a noite ou o jardim, na sua impersonalidade soberba, como ela diz, é o nome da exigência absoluta que é imposta pelo campo de imanência e as múltiplas perspectivas que povoam esse campo. É a vida que nos convoca, é a vida periclitante, quando ela diz essa vida em agonia. Ela diz, a moral do jardim era outra, né? Agora já não é mais a moral do dia, a moral da utilidade, da finalidade. Se a gente for pensar no Jorge Bataille, é uma moral do erotismo, da violência, do dispêndio. Se a gente for pensar aí a partir do Deleuze-Guattari, é uma moral intensiva, né? E a intensidade, o valor intensivo não está só no dinheiro, não está só no trabalho. O valor intensivo está no encontro que nos abala, que abala aquilo que a gente pensava ser o eu. Então acontece aí uma espécie de pressão dos fluxos da vida, né? E uma avaliação diferente, uma avaliação do próprio fluxo enquanto uma atividade intensiva do desejo. Ela acessa aí um devir cego, ela acessa um devir mulher, ela acessa um devir planta, ela acessa um devir criança, um devir animal. É como se ela estivesse sendo atravessada por afetos não humanos, por outras perspectivas, possuída por outros espíritos, pela dimensão incorporal dos outros seres, dos outros corpos. Digamos que essa noite insone, ela plissa, ela dobra regiões anônimas e intermináveis, que se estiram sem cessar e nos cooptam, nos seduzem para os seus abismos. Esse já não é o tempo do trabalho, o tempo Aion. Não é o tempo do trabalho, Cronos. É um tempo chamado Aion. É o deserto do real, experimentado aí pela Ana. Experimentado como inquietante, como aterrorizante, nauseante, perturbador, mas também como uma alegria, como um sopro, como um vento. Digamos que no interior, sem exterior da noite, pulsa essa força do amor que rói o dia. É um amor que ora aparece como crueldade, quando a gente exerce a nossa força sobre alguém, sobre alguma outra perspectiva. Ora aparece como compaixão, quando se padece de uma força, quando se é fascinado por alguém, ou quando se tem uma profunda piedade por alguém. Digamos que esses devires, essas forças impessoais, elas são dissimuladas e cooptadas pelos planos do homem, através do recalcamento do desejo, da atividade do desejo. O recalcamento da atividade do desejo, da avaliação do desejo, esse recalcamento fixa e identifica o desejo a ideais. São ideais de casal, são ideais de família, é o Édipo, são os ideais de rendimento, são os ideais de consumo, o que deve ser um homem, o que deve ser uma mulher, o que deve ser um humano. Com todos esses ideais aos quais a gente deve se identificar para pertencer a algum grupo, para pertencer a alguma identidade, nós perdemos de vista a selva dos espíritos, essa impersonalidade soberba do jardim. Ali onde as perspectivas se encontram não apenas como corpos,
mas como sopros impessoais e intensivos. Por isso o sonho pulsa para ser decifrado. E a epifania é uma interrogação do mais íntimo, quando esse foi tornado estranho. Por isso, ao viver a epifania, a gente tem a sensação de que algo se partiu dentro de nós. Os xamãs Yanomami, ao atravessarem os ritos de passagem, às vezes eles sentem os seus peitos sendo dilacerados pelo chapire. É uma espécie de morte simbólica. É como se a gente precisasse sair do eu, dissolver o eu para voltar à vida. E, de alguma maneira, através dessa fissura, dessa cisão, nada mais vai ser como era antes. De saída, seguindo o Deleuze, eu vou opor a insônia, o êxtase, a embriaguez e a epifania ao sonho. Para o Deleuze, o sonho está mais próximo do sono e do sistema do juízo, está mais próximo do dia. Para o Deleuze, no texto Para Dar um Fim ao Juízo, o sonho é uma infiltração do dia dentro da noite. Eu leio Deleuze aqui no Crítica e Clínica. O mundo do juízo se instala como num sonho. É o sonho que faz girar os lotes, a roda de Ezequiel, e faz desfilar as formas. No sonho, os juízos se arremessam como no vazio, sem enfrentar a resistência de um meio, que o submeteria às exigências do conhecimento e da experiência. Eis porque a questão do juízo é primeiramente a de saber se estamos sonhando. Por isso Apolo é ao mesmo tempo o deus do juízo e o deus do sonho. É Apolo quem julga, impõe limites, nos encerra na forma orgânica. É o sonho que encerra a vida nessas formas, em nome das quais a julgamos. O sonho ergue os muros, nutre-se da morte e suscita as sombras. Sombras de todas as coisas e do mundo, sombras de nós mesmos. Mas, tão logo abandonamos as margens do juízo, também é o sonho que repudiamos em favor de uma embriaguez, como de uma maré mais cheia. Então, o Deleuze está dizendo que o sonho tem relação com o sistema do juízo, tem relação com o dia. O sonho é o momento em que o dia se infiltra dentro da noite e já não conseguimos avaliar bem as coisas, porque os espíritos, porque a dimensão incorporal das coisas se abate sobre nós. Nós não temos a força, a lucidez, para o Deleuze, durante o sonho, de fazer isso passar por um certo crivo da experiência, por uma certa avaliação. Nós, então, padecemos dessas sombras, desses fantasmas. A insônia, por outro lado, para ele seria mais afeita à noite. Vejam o que ele diz sobre a insônia e outros estados, como esse. É nos estados de embriaguez, bebidas, drogas, êxtases, que se buscará o antídoto, ao mesmo tempo do sonho e do juízo. Cada vez que nos desviamos do juízo em direção à justiça, entramos num sono sem sonho. Os 4 autores, ele está se referindo aqui ao Artaud, o Nietzsche, o Kafka e o Lawrence, denunciam no sonho um estado ainda demasiado imóvel e dirigido demais, governado demais. Os grupos que tanto se interessam pelo sonho, psicanálise ou surrealismo, prontificam-se também na realidade a formar tribunais que julgam e punem, repugnante mania frequente entre os sonhadores. Em suas reservas ao surrealismo, Artaud ressaltava que o pensamento não se choca contra um núcleo de sonho, mas que os sonhos antes ricocheteiam sobre um núcleo do pensamento que lhes escapa. Os ritos do peyote, segundo Artaud, os cantos da floresta mexicana, segundo Lawrence, não são sonhos,
porém estados de embriaguez ou sono. Esse sono sem sonhos não é daqueles em que dormimos, mas ele percorre a noite e a habita com uma claridade assustadora, que não é o dia, mas o relâmpago. Uma citação do Lawrence. No sonho da noite, vejo os cães cinzas que se arrastam para vir devorar o sonho. Fecha a citação do Lawrence. Esse sono sem sonho, em que não se dorme, é insônia, pois só a insônia é adequada à noite, e pode preenchê-la e povoá-la. Por isso reencontra-se o sonho, já não como um sonho de sono ou um sonho desperto, mas como sonho de insônia. O novo sonho tornou-se guardião da insônia, como em Kafka. Já não é um sonho que se faz no interior do sono, mas um sonho que se faz ao lado da insônia. Uma citação do Kafka. Envio ao campo meu corpo vestido. Enquanto isso, eu estou deitado em minha cama sob uma coberta marrom. Fecha a citação do Kafka. O insone pode permanecer imóvel, enquanto o sonho tomou para si um movimento real. Esse sono sem sonho, onde, no entanto, não se dorme, essa insônia que todavia arrasta o sonho até os confins da insônia, tal é o estado de embriaguez dionisíaca, a sua maneira de escapar ao juízo. Bom, então, quando ele opõe o sonho à insônia, ele quer pensar essa dimensão da noite, do sistema da crueldade, do perspectivismo. E aí, então, ele chega no fim a falar de um sonho que não é mais dentro do sono, mas ao lado do sono. Esse sonho, ao lado do sono, é a insônia. Essa insônia, gente, tem relação com a lucidez do êxtase criador. Tem relação com a criação literária, por exemplo. Esse sonho que é insônia é a criação. É a epifania, é o erotismo. Esse movimento violento que converte o sonho do dia, infiltrado na noite, em experiências intensas, esburacando o que até então eram os mundos possíveis numa nova dimensão do real, que vai ser vivenciada enquanto intensificação. É o próprio coração selvagem, a alegria quando a gente consegue preencher nossas potências e, pelo esforço, realiza algo que antes estava no domínio do impossível. É o ato que carrega consigo o dizer da noite e que a Ana se interroga ao fim se seria capaz, se entregar, se dissolver no anônimo, como os santos beijar as feridas dos leprosos. Ela está sendo conduzida aí por umas intensidades anônimas, por afetos estranhos ao organismo, que na verdade destroem o organismo. É uma força inorgânica que atravessa o organismo e arrebenta esse organismo, se ela segui-las, se ela seguir essas forças. Ao fim, depois de ter sido quase sugada pelo jardim, sugada pelo caos, sugada por essas forças anônimas, ela recua para dentro do dia e diz assim: não deixe mamãe te esquecer. É o que ela pede ao filho que está espantado, né? Então, o fato do filho se lembrar dela, o fato do filho não esquecê-la, precisar dela, é uma garantia que ela fique dentro do dia. É uma garantia de que ela será útil e que ela não vai ser abalada pela fissura da noite, pelo caos, pela heterogênese, pela diferença. E mesmo que a vida extrapessoal e sempre terna da Ana volte a ser emparedada na sua inquietude estrangeira dentro do dia, lendo a Clarice, a gente pressente que uma espécie de convulsão continua trepidando e ameaçando a qualquer momento fazer subir as forças do abismo, solapando as formas atuais constituídas, a utilidade, o interesse, que não param de tentar organizar o informe ordenamento da noite. A questão é, então, como viver considerando, como uma espécie de feitiçaria pragmática, que o mais estranho é o mais íntimo,
desde que a diferença é a ponta de precisão da intensidade. Esse conto desdobra para nós, revela para nós um amor absoluto, um amor que rói o dia. É uma hospitalidade incondicional aos acontecimentos, que é apenas entrevista aqui. Esse plano de imanência, esse plano que nós podemos ser sugados, perder nossa alma, ser cooptados por um jardim, por uma pessoa, por um olhar, por um gesto. Fora desse mundo bem ordenado, dos ideais, desse mundo do dia, das finalidades, o que temos é um campo de imanência, um campo perspectivista, um sistema da crueldade. Múltiplas perspectivas que se relacionam enquanto predador, presa, aliado. De alguma maneira, a Ana, para além de uma dimensão edipiana da vida, né, da família, família nuclear, o amor ao filho, a ideia do casal, né, a fidelidade ao marido, a Ana acessa uma espécie de devir molecular da percepção ao longo do conto. Certos detalhes, certas coisas que ela vai vendo vão captando a percepção dela para as pequenas percepções, para as percepções obscuras. Ela vai sendo cooptada pelas outras perspectivas. Ela vai tendo a sensibilidade dela estirada, então passa a perceber coisas, a ser possuída por certos espíritos, por certas dimensões incorporais dos outros corpos, aos quais, em geral, ela não se abria. É muito comum nos contos da Clarice esse ordenamento do dia, da utilidade, do interesse, esse encontro com algo inquietante, que produz uma espécie de fissura, e após esse encontro, depois uma espécie de restabelecimento da ordem e da paz do dia. Né? Então, é ordem, caos e reordenamento. Só que após o reordenamento, quando o dia volta, é como se a gente sentisse a noite espreitando por trás do dia. A noite não se vai completamente. Depois de pressentir da dimensão da noite, a Ana continua inquieta, continua tendo que se proteger dessas intensidades, dessa hospitalidade incondicional. Porque se ela seguisse essa hospitalidade incondicional, ela deixaria, inclusive, os próprios filhos e a casa. Eu acho muito sensível essa percepção da Clarice desse amor extremo se confundir com a náusea, com o nojo, com a repugnância. Porque é como se nesses extremos desse amor absoluto, esses afetos se mesclassem, se misturassem. Sentimos uma profunda... Somos profundamente impelidos, compelidos para uma entrega absoluta, só que essa entrega produz ao mesmo tempo náusea, recuo, susto. Porque se nos entregássemos de fato a essa hospitalidade absoluta, nós nos sacrificaríamos, seríamos desintegrados pelo caos. Pelas velocidades hiperaceleradas da metamorte. Mas esse morre-se, esse morrer incessante não para de se dar, não para de atravessar as nossas vidas pessoais, o estado de coisas, o que a gente acredita ser o eu. Enfim, acho esse conto uma expressão muito bonita assim, dessa fissura, né, que espreita no fundo de cada um de nós. Uma fissura para o fora, para o caos, para o outro, para o real. E como nos protegemos dessa fissura com os ideais, com os afazeres, com os hábitos, com as crenças, com as relações habituais.
nós costumamos repelir os acontecimentos. Nós queremos que as coisas durem, que as coisas continuem sendo como elas são. Essa é a dimensão do eu, que resiste ao devir, que resiste ao acontecimento. E, no entanto, para além desse eu ressentido, que resiste ao acontecimento, existe no acontecimento, ao mesmo tempo, uma profunda dor e a mais suprema alegria. No acontecimento está a destruição e o êxtase ao mesmo tempo. O acontecimento produz a diferença interna nas nossas vidas. É o acontecimento que nos individua. Somos individuados ao modo de acontecimentos. Deleuze dizia, somos filhos dos acontecimentos. Muito mais que o Édipo, o que nos individua são os acontecimentos, são os encontros. Enfim, sobre o conto era o que eu queria trazer. Eu queria ouvi-los um pouco. Não sei se já conheciam esse conto, se fizeram outra leitura. Queria que vocês compartilhassem um pouco também as impressões. Eu tenho uma questão que eu queria entender como assim, em que sentido os termos aparecem aí na sua fala, intensidade e velocidade. Não, intensidade e velocidade não, intensidade e virtualidade, virtual na verdade, né? E virtual e intensidade. Isso por um lado. Por outro, eu acho muito interessante, porque teve uma hora que eu até lembrei, e eu nem li muito assim ele, mas eu lembrei alguma coisa do Dostoiévski, assim, esse negócio de mergulhar a personagem, não sei, tipo, explode o limite do eu mesmo, a própria narrativa, sabe? Ela é de alguma maneira me denota um certo, ou me conota um certo excesso, sabe? Uma filosofia do excesso, assim, também um pouco. Eu não sei, essas explosões, assim, é... E eu lembrei também bem do comecinho do Antiédipo, né? Que ao longo dessa narrativa, em um dado momento que você parou, não parou, mas parou tipo uns 3 segundos, assim. Essa paradinha assim me fez pensar, caramba, será que isso está sendo operado muito em metáfora, né? E aí, por algum motivo, me veio o Antiédipo, né? E não há metáfora alguma, né? Um negócio assim, sabe? E eu achei muito interessante isso que me veio na cabeça, assim, e eu queria compartilhar com vocês. Mas é mais a questão mesmo da intensidade e do virtual ou virtualidade. É isso. Valeu, gente. Para o Deleuze, a intensidade ou o dispar é aquilo que passa entre os corpos e é aquilo que intensifica a vida, é aquilo que, digamos assim, rói, quebra, dissolve um estado de coisas atual dado e provoca um acontecimento que é sempre uma fissura, é sempre uma cisão na vida de alguém. Depois de um acontecimento, nada mais é o mesmo, né? As intensidades, segundo Deleuze e Guattari, são captadas pelas nossas máquinas desejantes, pelo olhar, pelo ouvir, pelo cheirar, pelo transar, pelo cagar, né? Eles começam falando sobre isso no Antiédipo. Isso está por toda parte. Isso passa por toda parte. Então, isso, na psicanálise, são as pulsões, né? Aqui aparecem como as máquinas desejantes que cortam fluxos, né? E as máquinas desejantes que recebem e cortam fluxos. E essa vida é transformada pelas intensidades. Então, a intensidade é aquilo que passa, é aquele afeto intenso que passa, e modifica o nosso coeficiente de afeto, né? Que nos deixa alegre ou triste. E a virtualidade se opõe ao atual, mas ambos são dimensões do real. O real é, ao mesmo tempo, atual e virtual. O atual é o estado de coisas, é o presente. O virtual são as virtualidades que se desprendem do presente. É o passado, né? É a questão da memória, do passado, do imaginário, das religiões, da literatura, da arte.
é quando a vida se desprega do atual, é quando a vida se desprega dos corpos e ganha e se torna uma força incorporal. Quando nós somos afetados, por exemplo, por um filme ou por um livro, houve a princípio um encontro de corpos, o meu corpo com o corpo do livro, o corpo do filme. Mas, ao mesmo tempo, daquele encontro, no qual passa uma intensidade, se desprendem virtualidades. Nós nos tornamos outra coisa, nós aprendemos, nós somos seduzidos por aquelas imagens, nós somos transtornados por aquelas imagens, elas nos adoecem, nos curam. Então, a virtualidade, até mesmo aquilo que consideramos um corpo sem vida, um corpo inorgânico, um corpo morto, até mesmo das pedras, das plantas, da chuva, de todos os corpos se desprendem virtualidades. As virtualidades dizem da potência das relações entre os corpos. Não sabemos o que pode um corpo. Né? Não sabemos o que pode um corpo porque não sabemos o que pode um corpo a partir dos seus encontros, a partir das conexões que ele faz. Então, o virtual dá conta dessa potência em aberto. Né? Na psicanálise, a gente fala em vazio ou falta, né? Mas o vazio e a falta é essa potencialidade, essa abertura, a diferença. Potencialidade no sentido spinozano? Sim. Spinozista? João, posso falar? Claro. Não sei se está dando para me ouvir. Tá, sim. Assim, eu acho que ela faz esse movimento de volta, de alguma forma, né, da noite para o dia, porque se a pessoa tem uma abertura muito grande também, eu acho que dá para morrer de atravessamento, como se você tivesse o tempo todo, sabe, levando um baque de uma onda, assim. E eu não sei se em algum momento, assim, em algum livro da Clarice, eu cheguei a encontrar uma passagem, um conto, alguma coisa, algum momento onde o atravessamento encontrasse o chão. Porque é sempre essa estrutura ela é muito dada mesmo, então existe isso, existe essa volta, né? O acontecimento e o retorno. Mas eu me pergunto, assim, como trazer esse acontecimento para o chão? E aí me parece que é necessária essa suspensão, assim, porque senão você morre arrebatado pelas coisas. Se você não calibrar a tua abertura. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas pelo menos é assim que eu percebo. Quando eu me vejo muito atravessada pelas coisas, né? Tipo, opa, suspende aí. Para não morrer sufocada por tudo, assim, porque realmente dá para morrer só por atravessamento, eu acho. Sim. Tem uma fala do Derrida no livro sobre a hospitalidade, na conversa sobre a hospitalidade, que ele diz o seguinte, que a hospitalidade condicional não para de limitar a hospitalidade incondicional, enquanto a incondicional não para de perverter a condicional. Então, a gente está continuamente dando limite às nossas relações, dando condição às nossas relações. Tem que haver condição para uma troca, para uma relação. Não dá para ser só roubado, por exemplo, numa relação. Não haver troca de dons. Né? Então, a gente está o tempo todo colocando condições. Mas a hospitalidade incondicional, ela não para de perverter a incondicional. Então, as personagens da Clarice são essas personagens que são pervertidas pela hospitalidade incondicional. Por um momento, elas são ameaçadas de desintegração, por essa piedade excessiva, por essa compaixão pelos outros. Né? Então, eu concordo com você. Essa volta, digamos que assim, é a possibilidade de continuar vivendo, ao ser atravessada por tanta intensidade. Talvez viver assim seja não apenas viver nesse morrer simbólico, mas encontrar a morte como um limite do corpo orgânico. Né? Então, ela é atravessada por essas intensidades, elas abrem dimensões novas na vida dessa mulher, mas ela não é arrebatada, né? Ela não é sequestrada da família.
Pelo menos não nesse conto, né? Nesse relato dela. Mas é como se essa ameaça sempre pairasse. E essa hospitalidade condicional seja de novo pervertida por uma incondicionalidade e ela abrace o cosmos, né? Ela se dissolva no mar. Tem um livro que eu acabei de ler, que se chama O Filósofo no Porta-Luvas, que é do Juliano Garcia Peçanha, que ele vai no oposto disso. O Juliano Garcia Peçanha, ele escreveu um livro chamado A Recusa do Não Lugar, que eu queria jogar assim como contraponto à leitura desse conto, que é justamente a delimitação, o contorno de um eu. É um livro muito legal para discussão também. Enfim, depois eu jogo aqui no chat. Eu acho que talvez esse livro dele vá mais no sentido em que a gente vem estudando aqui o perspectivismo indígena e o perspectivismo no Deleuze, né? De que há uma vida, que há um ponto de vista, que esse ponto de vista que avalia, que ele precisa ser mantido, né? Enquanto a posição lá do Derrida é pensar um pouco essa dimensão do sacrifício, né? Na dissolução no outro. Esse sacrifício que nos leva a uma hospitalidade aí que é sem limites, né? Mas, enfim, são posições, né? Mas acho que o Deleuze vai nesse sentido aí também do Juliano Peçanha. Ele é mais perspectivista. Ele pensa a partir do ponto de vista da afirmação de uma vida, antes que qualquer coisa, né? Deleuze, no último texto, eu acho que é o último texto dele escrito em vida, ele diz assim: a imanência, uma vida. Ou seja, a imanência, a gente só vive sobre o campo de imanência avaliando a partir de uma vida. Se você dissolve essa vida, você está, enfim, sendo devorado, sendo canibalizado por outra perspectiva e não vai, como exige o desejo no Spinoza, persistir no seu ser, né? Você vai ser eliminado. Digamos que se a gente fosse seguir essa leitura e esse recuo dela, então não seria em nome tanto do dia, mas seria em nome da própria vida mesmo, né? Como se ela não estivesse recuando em nome do trabalho e da família, mas da existência dela enquanto possibilidade de continuar existindo, né? Porque o outro movimento seria violento demais, seria um roubo de alma. Oi. Queria agradecer por estar aqui, assim, esse conto, ele sempre me causa, assim, esse atravessamento, e, inclusive, eu já usei esse conto num atendimento clínico, eu li uma vez, assim, com uma paciente, e eu estava até lembrando, assim, né, acho que a Clarice, para mim, é uma coisa tão afetiva, eu estava lembrando que acho que o meu interesse pela psicologia surgiu quando eu fazia literatura no ensino médio, lendo a Clarice, né, que acho que foi o contato assim mais próximo com essa coisa mais do intrapsíquico. E aí uma coisa que quando você fala, né, desse movimento o dia vem, mas ainda fica à noite, isso seria esse movimento assim que está sendo comentado sobre os personagens da Clarice seria a reterritorialização, quando, né, teve toda essa epifania, seria a desterritorialização e esse movimento depois poderia ser chamado de reterritorialização, porque também fiquei pensando que tem uma parte assim que sempre me chamou muita atenção, no final, assim, quando ela fala, né, que o marido pega ela pela mão, afastando-a do perigo de viver. Então, assim, um movimento esse movimento, né, que parece inacabado, assim, eu lembrei também da Macabeia, né, que
esse retorno, assim, parece que nem é possível, né? Que ela é atropelada e a vida é interrompida. Então, é uma força tão brutal, assim, né? Que acontece da revelação, da epifania, que ela morre, né? Enfim, é isso. Acho que podemos pensar assim, como uma desterritorialização, né, a partir do encontro com o cego e da ida para o jardim, e depois uma reterritorialização nessa volta para casa, né? Encontro com a família, os filhos, né? Ô, João, é, esse conto é muito bom mesmo. Eu acho que para uma introdução de esquizoanálise, ele tem todos os conceitos, tem territorialização, desterritorialização, é, ninguém volta o mesmo, mas parece que ela atinge uma visibilidade para além do visível, né? Uma sensibilidade e que ela não volta a mesma, né? Ela volta outra e que a gente nunca sabe qual encontro vai possibilitar de a gente poder experimentar essa experiência, se é uma visão, uma experiência amorosa, afetiva, uma flor no jardim, um, um, um êxtase místico. Então, parece que essa abertura de corpos, só de ter a noção de que a vida é muito mais intensa e intensiva, já vale, né? A gente já fica na espreita de que a vida pode ser muito mais interessante, né? Eu gosto muito desse conto, é muito importante para mim também. É bonito, sim. Eu também li ele no ensino médio, assim, foi um dos contos, das coisas que eu mais gostei na época e me chamou bastante, assim, para leitura. E é esse encontro totalmente imprevisível, inesperado, né? Quem ia pensar que tal encontro com um cego mascando chicletes ia produzir essa epifania, essa diferença na vida dela, né? Nos dias que corriam tranquilos. Mas, enfim, isso mostra aí que, de fato, que o desejo recalcado não é o desejo incestuoso. O desejo recalcado é um desejo de desejo. É o desejo, é a capacidade de avaliação do desejo diante dessas outras forças, diante desses outros fluxos aos quais ela se vê aberta nesse momento. Eu acho muito poderoso isso também, né? Porque é sempre no cotidiano que acontece, né, essa epifania. Porque, para mim, assim, me remete muito à minha primeira experiência com o psicodélico, que, assim, acontece ali aquele momento de desintegração, né? De solução mesmo do próprio ego. E uma coisa que sempre eu me perguntava, assim, depois como que a gente consegue voltar a viver depois de descobrir que existe essa outra forma de viver, né? Quando você descobre, assim, o universo místico, a psicodelia, a capacidade que a gente tem, né, de ressignificar isso e conseguir viver o cotidiano. É porque é preciso criar um corpo, né, um modo de vida, porque digamos que também o excesso e abraçar esse mundo das micropercepções, digamos que a relação que é o nosso corpo não suporta tanta intensidade, tanta velocidade. Então, de fato, como criar um modo de vida que suporte isso, que haja um território possível, né? Os rituais nada mais são do que territórios que se constrói para se ter uma certa cautela, uma certa segurança para acessar essa dimensão incorporal, né? É no ritual que se, de alguma maneira, se finca, né? Que se estabelece uma ligação com a terra, uma ligação com o corpo, uma ligação com as coisas, para que não se para não se ir embora, né? Desencarnar, digamos assim.
perder esse contato com o corpo. Ô, João, no Nietzsche tem o conceito de como é que é? De instituído e instituinte, né? Eu acredito que do ativo e do reativo, né? Eu acredito que as forças ativas são essas forças de expansão, de percepção, de proposição. Então, elas são necessárias. E, por outro lado, as forças reativas, elas são forças de conservação. Elas são necessárias também, mas a gente está entrando em momentos, parece, que a gente conserva antes de produzir. Esse encontro que traz o texto, o que eu percebo na clínica, que quando acontece, não se volta o mesmo e ainda se volta com repertório para enfrentar o espaço estriado, né? Dar um alisamento nos espaços, para meio que para começar de novo. Sim. Como acessar esse mundo sutil, né, esse mundo das forças, mas poder trazer isso para o corpo, trazer para o seu modo de vida, adquirir ensinamentos a partir disso. Tem um momento no livro Que é Filosofia, do Deleuze-Guattari, que eles estão questionando se as mirações, né, se as micropercepções produzidas pelo uso das substâncias seriam equivalentes ao que ele chama de perceptos, né, essas vidências produzidas pela arte. E eles dizem que não, porque essas micropercepções elas somem muito rápido, elas são muito fugazes. A questão não é tanto desse mundo subatômico, micromolecular, mas é o que se faz com ele. Depois de se acessá-lo, o que você traz de lá? O Van Gogh é alguém que transforma esse mundo do micromolecular em perceptos. Então, ele é um artista. Então, não adianta por si só acessarmos essas vidências, esse mundo convulsionado. A questão é o que essas visões, o que essa fascinação, o que essa beleza, o que esses afetos produzem em nós? O que nós fazemos a partir disso? Há sempre o risco dessa fascinação alienada pela beleza das imagens, como se a gente quisesse ficar vendo, voltando àquilo, mas não se trata apenas disso. Um caminho para além de apenas essa fascinação alienada, eu recomendaria os livros do Carlos Castanheda, né? Ali tem uma pragmática desses estados, a qual ele refere à feitiçaria. Bom, gente, vamos fazer uma leitura do Antiédipo, para poder avançar um pouco no livro. Nesse momento, a gente está no quarto paralogismo da psicanálise, né? Ou seja, o quarto falso raciocínio que o Deleuze e o Guattari apontam na psicanálise. E, segundo eles, esse quarto paralogismo seria a desfiguração ou deslocamento do recalcado. Eles estão dizendo aqui que aquilo que é tido como desejo recalcado na psicanálise, o desejo pela mãe, o desejo pelo pai, o desejo edipiano, já é uma desfiguração do que seria o desejo. Então a gente está nesse ponto, né? Eles estão remetendo aqui o desejo muito mais a um desejo processual, a uma avaliação, a um fluxo, do que a um objeto. Esse ponto é importante, né? Enquanto a psicanálise tenta fixar o desejo aos objetos edipianos, né? O desejo originário seria o desejo pela mãe na psicanálise, o desejo da mãe e pela mãe, né? Na esquizoanálise, o desejo vai ser uma condição de avaliação, vai ser um processo, vai ser um construtivismo. Então a gente está na página 158 do Antiédipo.
Vou fazer a leitura. Os desejos edipianos não são de maneira alguma recalcados, nem têm de sê-lo. Porém, estão numa relação íntima com o recalcamento, mas de outro modo. Eles são o engodo, ou a imagem desfigurada com que o recalcamento arma uma cilada ao desejo. Se o desejo é recalcado, essa parte é muito importante, hein, gente? Se o desejo é recalcado, não é por ser desejo da mãe e da morte do pai. Ao contrário, eles só devem isso porque é recalcado e só aparece com essa máscara sob o recalcamento que a modela e nele a coloca. Eles estão dizendo aqui que o desejo originário e o desejo recalcado originariamente não é o desejo da mãe, pela mãe, e nem o desejo da morte do pai. O nosso desejo só ficaria fixado no Édipo, justamente porque Édipo é colocado como um interdito. E ele é colocado como interdito como uma espécie de logro, uma espécie de armadilha das forças repressivas. Sigo na leitura. Aliás, pode-se duvidar que o incesto seja um verdadeiro obstáculo à instauração da sociedade, como dizem os partidários de uma concepção de sociedade baseada na troca. Vê-se cada coisa. O verdadeiro perigo não é esse. Se o desejo é recalcado, é porque toda posição de desejo, por menor que seja, pode pôr em questão a ordem estabelecida de uma sociedade. Não que o desejo seja asocial, ao contrário. Então vejam, se o desejo é recalcado, não é de novo porque é um desejo pela mãe ou pela morte do pai, mas porque ele põe em perigo a ordem social, porque ele é revolucionário. É por isso que a repressão social cria o recalcamento sobre a figura dos pais. O recalcamento sobre a figura dos pais é um modo de nos enganar e nos fixar sobre esse modo de vida, a família burguesa, a interioridade, o desejo edipiano. Então é uma organização social que produz essa interioridade, essa mãe que tem que cuidar do filho, que tem que fazer do filho His Majesty, the baby, né, como dizia o Freud, Sua Majestade, o bebê. Né? Na família edipiana, triangular, que o pai se torna, então, um adversário, a criança um adversário do pai. Enfim. Sigo aqui. Eles estão dizendo, não que o desejo seja asocial, ao contrário, mas ele é perturbador. Não há posição de máquina desejante que não leve setores sociais inteiros a explodir. Apesar do que pensam certos revolucionários, o desejo é, na sua essência, revolucionário. O desejo, não a festa. Olha a cutucada que eles dão no Jorge Bataille, por exemplo, aqui, né? Que dizia que a direção do desejo é da festa, do gasto. E continuam. E nenhuma sociedade pode suportar uma posição de desejo verdadeiro sem que suas estruturas de exploração, de sujeição e de hierarquia sejam comprometidas. Se uma sociedade se confunde com essas estruturas, hipótese divertida, então sim, o desejo a ameaça essencialmente. Portanto, é de importância vital para uma sociedade reprimir o desejo, e mesmo achar algo melhor do que a repressão, para que até a repressão, a hierarquia, a exploração e a sujeição sejam desejadas. É lastimável ter de dizer coisas tão rudimentares. O desejo não ameaça a sociedade por ser desejo de fazer sexo com a mãe, mas por ser revolucionário. E isso não quer dizer que o desejo seja distinto da sexualidade, mas que a sexualidade e o amor não dormem no quarto de Édipo. Eles sonham, sobretudo, com outras amplidões, e fazem passar os estranhos fluxos que não se deixam estocar numa ordem estabelecida. O desejo não quer a revolução, ele é revolucionário por si mesmo, e como que involuntariamente, só por querer aquilo que quer. Desde o começo desse estudo, sustentamos, ao mesmo tempo, que a produção social e a produção desejante são uma só coisa, mas que diferem em regime, de modo que uma forma social de produção exerce uma repressão essencial sobre a produção desejante, e também que a produção desejante, um verdadeiro desejo, pode essencialmente explodir a forma social.
Mas o que é o verdadeiro desejo, já que também a repressão é desejada? Como distingui-los? Reclamamos o direito de fazer uma longa análise. Por que não nos enganemos? Mesmo em seus usos opostos, são as mesmas sínteses. Vê-se bem o que a psicanálise espera de um pretenso liame, em que Édipo seria objeto do recalcamento, e até mesmo seu sujeito, por intermédio do superego. Ela espera disso uma justificativa cultural do recalcamento, que o faz passar para o primeiro plano, de modo a considerar o problema da repressão apenas como secundário do ponto de vista do inconsciente. Eis porque os críticos puderam assinalar uma reviravolta conservadora ou reacionária em Freud, a partir do momento em que ele dava ao recalcamento um valor autônomo, como condição da cultura, se exercendo contra as pulsões incestuosas. Reich diz mesmo que a grande reviravolta do freudismo, o abandono da sexualidade, se dá quando Freud aceita a ideia de uma angústia primeira que desencadearia o recalcamento, de maneira endógena. Consideremos o artigo de 1908 sobre a moral sexual civilizada. Nele, Édipo não é ainda nomeado. O recalcamento é aí considerado em função da repressão, que suscita um deslocamento e se exerce sobre as pulsões parciais, enquanto estas representam, à sua maneira, uma espécie de produção desejante, antes de se exercerem contra as pulsões incestuosas ou outras, que ameacem o casamento legítimo. Mas, em seguida, é evidente que quanto mais o problema de Édipo e do incesto ganha importância, mais o recalcamento e seus correlatos, a supressão e a sublimação, serão fundados em supostas exigências transcendentes da civilização, ao mesmo tempo que a psicanálise se afundará cada vez mais numa visão familista e ideológica. Não temos de recomeçar o relato dos compromissos reacionários do freudismo, nem da sua capitulação teórica. Esse trabalho foi profundamente feito por diversas vezes, de maneira rigorosa e nuançada. Não vemos problema especial algum na coexistência, no seio de uma mesma doutrina, teórica e prática, de elementos revolucionários, reformistas e reacionários. Recusamos o golpe do é pegar ou largar, golpe que invoca o pretexto de que a teoria justifica a prática, já que nasceu desta, ou que só se pode contestar o processo da cura a partir de elementos tirados nessa mesma cura. Como se toda grande doutrina não fosse uma formação combinada, feita de peças e de pedaços, de diversos códigos e fluxos misturados, de parciais e derivadas, que constituem sua própria vida ou seu devir. Como se fosse possível censurar alguém por ter uma relação ambígua com a psicanálise, sem mencionar primeiramente que a psicanálise é teórica e praticamente feita de uma relação ambígua com aquilo que ela descobre e com as forças que ela maneja. Conquanto o estudo crítico da ideologia freudiana já foi feito, e bem, em troca, a história do movimento nem sequer foi esboçada, a estrutura do grupo psicanalítico, sua política, suas tendências e seus focos, suas autoaplicações, seus suicídios, suas loucuras, o enorme superego de grupo, tudo que se passou sobre o corpo pleno do mestre. E a obra de Jones, que se convencionou apelidar de monumental, codifica a censura, não a liquida. É surpreendente que tenham coexistido esses três elementos, o elemento explorador e primeiro, revolucionário, que descobriu a produção desejante, o elemento cultural clássico, que assenta tudo sobre uma cena de representação teatral edipiana, o retorno ao mito, e, finalmente, o terceiro elemento, mais inquietante, um tipo de distorção sedenta de respeitabilidade, sempre com a pretensão de se fazer reconhecer e institucionalizar. Um formidável empreendimento de absorção de mais-valia, com sua codificação da cura interminável, com sua cínica justificativa do papel do dinheiro, e com todas as garantias que dá a ordem estabelecida. Havia tudo isso em Freud. Fantástico Cristóvão Colombo, genial leitor burguês de Goethe, de Shakespeare, de Sófocles.
Al Capone disfarçado. Bom, eu acho um momento muito interessante aqui do Anti-Édipo, em que a crítica é muito certeira, e eles estão dizendo mais ou menos o seguinte. A princípio, na psicanálise, a repressão, o recalcamento do desejo se dava em cima das pulsões parciais. Eram as pulsões parciais, os desejos não genitais, que tinham que ser recalcados, que tinham que ser reprimidos, para que se estabelecesse uma ordem social, uma família, a reprodução humana. Só que a partir do texto, isso acontece é pensado assim até o texto citado aqui, né? A moral sexual civilizada. Após isso, o Édipo vai ganhando tal força que o Édipo, o interdito ao incesto, vai se tornar a condição do humano, a condição da linguagem, a condição da civilização. Então, o recalcamento não se exerce mais sobre as pulsões parciais, mas se estabelece sobre o desejo incestuoso. Nesse momento, Deleuze e Guattari acham que o Freud se torna reacionário, porque o desejo não é mais recalcado em vista da possibilidade dele produzir diferença, dele fazer passar novos fluxos. Ele passa a ser recalcado em vista do desejo incestuoso. Então, nisso, para o Deleuze e Guattari, é como se o Freud perdesse de vista que o desejo é recalcado não por ser incestuoso, mas por ser revolucionário. O desejo ameaça a ordem social. Ele ameaça as instituições, ameaça a igreja, ameaça o Estado. Então, o Freud cria esse conceito de recalcamento para dizer que o desejo é recalcado porque ele é um desejo familiar, que é um desejo pelos familiares. Só que, para o Deleuze e Guattari, o recalcamento é uma figura da repressão social que justamente aliena o nosso desejo nos pais. Justamente para não criarmos outros modos de ser, outros modos de nos relacionarmos. Então, eles terminam dizendo que a psicanálise, que a gente não pode criticar alguém por ter uma relação ambígua com a psicanálise, porque a própria psicanálise é ambígua. Ela é formada por conjuntos de signos que vêm de diferentes lugares. Ela é, ao mesmo tempo, clássica, assenta tudo sobre o mito, sobre a representação teatral, é revolucionária, descobre a libido como energia livre, os sintomas como modificações, como deslocamentos do desejo, né? O desejo como uma força vital e direcionada aí para um objeto indefinido, né? Então, a psicanálise é revolucionária em vários níveis, mas ela também é clássica e ela também é reacionária. Ela é reacionária, ela se torna reacionária no momento em que é assentado uma espécie de análise interminável, tu vais sofrer de Édipo eternamente, no momento em que o papel do dinheiro é justificado como essencial, porque ele produziria ali uma neutralidade do analista, e no momento em que a psicanálise acaba garantindo a ordem estabelecida através de Édipo, né? Ou seja, se as relações sociais entre as minorias elas são só apenas um desdobramento das relações com os pais, das relações familiares, a revolução é tida, então, como uma revolta contra o pai. Olha como que é ridículo isso, né? A revolução como uma revolta contra o pai. É para onde se encaminha a psicanálise, ao edipianizar tudo, nesse elemento reacionário da psicanálise. Então, eles terminam dizendo que o Freud seria um Al Capone disfarçado. Eu acho um elemento de humor incrível aqui, né? O Al Capone é um gangster. Então, o Freud, a princípio, se coloca como um gangster, como um transgressivo, aquele que descobre a força transgressiva do desejo. Perverso polimorfo, desejo como capaz de investir qualquer coisa, o fetichismo. Só que, em seguida, o Freud se torna um espião, um Al Capone disfarçado. Um espião da burguesia no interior da marginalidade.
justamente porque ele recua nessa revolução, né, nesse desejo revolucionário. Ele recua devido ao Édipo ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais poder. E aí o desejo passa a ser visto como recalcado, não porque ele é revolucionário, não porque ele é parcial, não porque o desejo é polimorfo, mas porque o desejo seria o desejo pelos pais, né? Então, essa coisa do desejo edipiano, gente, para o Deleuze e Guattari, é uma criação, é um logro da sociedade, do Estado, do capitalismo, justamente para que fiquemos bloqueados, que fiquemos fixados no desejo edipiano. O desejo não preexiste a um interdito, é o interdito que cria esse desejo e que fixa esse desejo nos pais. É como se o capitalismo quisesse desviar a nossa atenção do que realmente importa. E a psicanálise ajudasse nesse empreendimento. Fosse a justificativa teórica desse empreendimento. Família burguesa, interioridade, fechamento, conservadorismo, trabalho, rendimento, consumo. É isso que a ideologia do Édipo aponta, para esse lugar. João, Pode falar. como que não sei dizer, talvez um construto teórico como a esquizoanálise, por assim dizer, lê algo como a depressão? Pensei pela potência que a gente conversou, você falou, a gente estava falando. No texto sobre o corpo sem órgãos, no Mil Platôs, Deleuze e Guattari começam a falar de vários riscos que correm o corpo sem órgãos, que corre o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um exercício incessante dessas intensidades que atravessam o nosso corpo, que atravessam pelas máquinas desejantes. Só que esse corpo sem órgãos, enquanto esse exercício ativo dos fluxos, ele sempre corre o risco de ser colonizado, de ser tomado, de ser bloqueado num corpo catatônico, num corpo drogado, num corpo histérico, num corpo depressivo. Então, a depressão, na esquizoanálise, é um modo de produzir intensidades, como quaisquer outros. Que hajam modos melhores de produzir intensidades que a depressão é outra coisa que deveria ser colocada. Mas ele é um corpo possível. É um corpo que experimenta intensidades muito baixas, né? Que, por exemplo, desinveste o mundo externo, que tende para uma catatonia, que é esse fechamento, esse desligamento, essa petrificação, né? Então, eu acho que a depressão ali está ligada a um corpo que desinveste as relações com o exterior e passa a girar ali em torno de uma ideia fixa, né? Uma ideia de falta, uma ideia de algo que foi perdido, uma nostalgia. É pela nostalgia, é pelo objeto perdido que o depressivo acessa intensidades. É ali que ele tem prazer. A nostalgia marca exatamente o ponto limítrofe da falta, do desamparo e da beleza do perdido. A nostalgia, a melancolia daquilo que a gente tem na nostalgia, né? É isso que o depressivo faz passar. Ele está fixado no passado, está fixado na memória. E aí, gente, mais questões, comentários? João, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à questão das pulsões parciais, né? Se quando o Freud ele fecha ali, né, no Édipo, o desejo sempre fica em falta, tipo, não haverá nunca solução, né? Você vai ficar preso eternamente ao Édipo. Quando ele elabora assim
essa teoria das pulsões parciais, existe uma solução, tipo, existe uma resolução possível na clínica proposta por ele, ou o fim é o mesmo? Mesmo quando ele pensa as pulsões parciais e o corpo polimorfo, ao longo do desenvolvimento psicossexual, esse corpo seria estratificado e o desejo seria dirigido à reprodução, né? Isso aparece ali no 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Como que a pulsão é domesticada, as pulsões parciais, e o investimento vai cada vez mais para a reprodução. Ele coloca isso como operação da cultura, da domesticação da pulsão, desde que vivemos num meio cultural. Só que essa cultura, ele não critica essa cultura, ele normaliza essa cultura. Para ele, essa é a condição de toda a cultura, que as pulsões parciais sejam recalcadas, né? Isso depois vai se transformar, não são propriamente apenas as pulsões parciais que são recalcadas, mas é o desejo incestuoso. Então a ênfase vai mudar um pouco das pulsões parciais ao desejo incestuoso, né? E a resolução, digamos assim, na psicanálise desse Édipo, né? A resolução do Édipo, o que seria? Seria nós passarmos do imaginário para o simbólico. Seria passarmos de uma dimensão em que há essa onipotência, esse desejo de fusão com a mãe e de morte do pai, para um momento em que aceitamos, reconhecemos a falta, reconhecemos que não poderia haver essas ligações incestuosas, e então encontraríamos uma outra mulher para nós, né? Cada homem encontraria para si uma mulher diversa da irmã ou da mãe, né? Em outro grupo familiar, fora, né, a questão da exogamia, fora do grupo familiar. E então o Édipo, ao mesmo tempo, seria ultrapassado, porque já nos casaríamos com outra mulher e não mais haveria esse direcionamento para a mãe. E, ao mesmo tempo, o Édipo é ultrapassado e transmitido, porque, ao mesmo tempo que nós ultrapassamos, nós vamos continuar transmitindo, agora na outra família, né? Agora no próprio círculo familiar. Então, o Édipo é infinito na psicanálise, né? O Édipo é interminável, de certo modo, porque ele é como os vícios dos homens que devoram as gerações, como dizia o Sêneca. Ele continua sendo transmitido pela cultura, pela forma de organização familiar, da família burguesa, né? Então, mesmo que ele seja resolvido através da análise, enfim, ele vai continuar, né, na família seguinte. Mas os sintomas que se traz para a análise, para a psicanálise freudiana, seria um reflexo da não resolução do Édipo ainda. A sintomática para a psicanálise é a forma em que a gente está realizando onipotentemente nos nossos desejos incestuosos. Sintoma seria um modo do desejo se realizar de maneira imaginária, onipotente, fantasística. Por isso que a gente teria que transformar o sintoma em palavras, né? Introjetar o que ele chama de nome do pai, que é o limite, que é o reconhecimento da falta, né? Então, a psicanálise vai por aí, mas o Deleuze e o Guattari dizem que, enfim, criticam, né? Criticam essa questão do Édipo ser a condição da cultura humana, ser a condição da linguagem, a condição da civilização. Haveria outros modos ali de se relacionar com o fora, com o cosmos, com os animais, né? Uma coisa que o Deleuze e o Guattari às vezes colocam até com um certo humor, né? Como que os animais são, na psicanálise, transformados em fantasmas dos pais, em representações dos pais. Ora, então o animal não existe por si mesmo, o animal é uma representação do pai, né? Então a família na psicanálise é transcendente, é uma estrutura transcendente. Tudo que vai decorrer numa vida é um desdobramento da família. Deleuze e Guattari falam, não, peraí, família não é isso tudo, não. O mundo pré-existe a família, já havia mundo antes da família, já havia o fora. Há forças que pré-existem a família. E aí eles vão inverter a ordem. Não é tanto o social, que é um desdobramento do familiar,
O chefe não é um desdobramento, não é um substituto do pai, por exemplo. É ao contrário. É a família que é um desdobramento do social. É uma certa forma de organização social que produz essa família nuclear. Então, na verdade, o pai é que é um delegado do chefe, que é um delegado da lei dentro da família. Então, o Deleuze e Guattari dão mais ênfase aos sócios, a essa produção social, que é anterior à família, que produz a família, ao modo como a conhecemos. É a repressão social sobre o desejo revolucionário que cria o recalcamento sobre os desejos incestuosos e liga o desejo ao incesto ao mesmo tempo. É um logro do campo social, né? Do Estado, dos sócios. João, então a esquizoanálise ela sequer considera, por exemplo, a noção de repetição ou de sintoma, tipo, inexistente, assim ou não? Pelo contrário, a noção de sintoma continua muito importante, só que o sintoma, o que a gente chama de formações do inconsciente na psicanálise, sintomas, lapsos, atos falhos, sonhos, vão ser cada vez mais entendidas quando a gente passa pelo crivo da esquizoanálise como formações micropolíticas. Uma pessoa enlouquece porque a sociedade é doente, porque o meio em que ela vive é doente, não é porque a família é doente. Na psicanálise chegou a dizer que para a psicose ser produzida precisava não só da mamãe, mas da vovó, né? Que a psicose era da vovó, que era precisava de pelo menos 2 gerações. Na esquizoanálise, o que esquizofreniza alguém é o funcionamento do campo social, é o capitalismo. São as relações raciais, são as relações de classe. Então, para a esquizoanálise, a resolução do Édipo seria despatriarcalizar. Seria isso? Eu não sei se a gente falaria eu não sei nem se a gente falaria numa resolução do Édipo, porque Édipo para eles é um logro. Não está aí o verdadeiro problema. O problema está nas forças de repressão sociais e no nosso desejo revolucionário que está bloqueado, que não tem por onde respirar, que não tem para onde ir, que está buscando linhas de fuga, né? Tem aquele personagem do Kafka, que é o Pedro Vermelho, é um macaco que é domesticado pelos humanos. E o Pedro Vermelho busca assim, eu não queria liberdade, eu só queria uma saída, uma saída. João, quando você diz a psicanálise chega até aí, principalmente falando dessa... Quando perguntam da resolução e falando da não resolução do Édipo, a psicanálise chega até aí considerando só o pensamento freudiano e depois trazendo já o que foi o desenvolvimento da esquizoanálise a partir... Eu aí me perco um pouco, talvez cronologicamente, mas quando você diz a psicanálise chega até aí, eu não entendo, porque para mim a psicanálise já passou disso faz muito tempo. Eu não sei se porque eu comecei a me introduzir no sistema psicanálise, nessa metodologia, a partir de Lacan, a partir de outros contemporâneos, eu sinto que, por exemplo, voltar a isso seria um voltar a isso, porque já ultrapassamos, dentro da psicanálise principalmente, porque o Lacan ele vai trazer a falta a ser, né? Como essa necessidade da falta. Depois, o imago paterno, inclusive o Safato ele vai dar muita ênfase à queda do imago paterno, justamente para dar lugar vazio nas instituições de poder, né? Dentro, justamente enfatizando esse lugar revolucionário do desejo, né? Que a gente precisa desse vazio justamente para que o desejo tome essa vazão. Então, eu não sei se me fiz compreender, eu fico muito perdida quando você diz que a psicanálise chega até aí.
me surpreende. Uhum. Bom, me ocorrem algumas coisas a partir do que você fala. Na época que o Deleuze e o Guattari escreveram, que, enfim, publicaram em 72... Inclusive, o Guattari escutava os seminários do Lacan, não? Sim, sim. O livro terminou de ser escrito em 72 e eu acho que, na verdade, eles consideram esses avanços da psicanálise, mesmo do Lacan. Então, a gente já passou aqui por algumas partes que falam dessa questão da função da mãe, do nome do pai, como que se dá uma psicanálise estrutural, né? Não mais desenvolvimentista, mas estrutural. Só que eles se incomodam, por exemplo, eles falam que dizer que ao desejo falta é uma coisa de padre, né? É ainda algo cristão que se mantém. Então, eles se incomodam com um conceito de falta, de vazio. Eles falam criticam essa falta a ser que é a vida, como coloca o Jacques Alain Miller, né? Então, eles se incomodam com esse vocabulário e com um certo modo de se operar a prática ali, né? Então, eles propõem outros conceitos, o desejo enquanto relativo a essas máquinas desejantes, né? Mas eu digo assim que o modo como eu estou trazendo mais focado na psicanálise freudiana, né? Não estou trazendo, de fato, esses avanços lacanianos. Mas eles criticam, inclusive, mesmo esses avanços. Eles dizem que tornar a mãe, a função da mãe, e o pai, o nome do pai, só é um modo de tornar a família transcendente. Então, eles dizem mais ou menos assim. Uma outra coisa que me ocorre, Camila, é que o Lacan, após o Antiédipo, eu não sei se influenciado, ou ele já estava nessa mudança, já estava nesse caminho, nessa tendência, o Lacan se vira cada vez mais na direção da clínica do real. E aqui, na clínica do real, onde ele está mais próximo do Deleuze e Guattari, porque o conceito de máquina, de máquinas desejantes, é justamente tirar a atenção prevalentemente no simbólico e no imaginário e desviar para o real. Então, parece que tem um texto que o Guattari leva para o Lacan, que chama Máquina e Estrutura, que o Lacan enrola, não topa, não lê, enfim, aí o Guattari leva ao Deleuze. E aí é o motor aí deles escreverem o Antiédipo. Então, assim, o Guattari já estava buscando pensar, por meio do conceito de máquina, uma operatividade desse real, uma eficácia desse real. Porque ele talvez sentia que o Lacan tinha se perdido demais nos meandros do imaginário, do estádio do espelho, depois do simbólico, do nome do pai. Enfim. Então, é uma outra posição, né? Eles dão outros conceitos a isso. Mas, assim, eu prefiro compor as duas perspectivas, sabe? Eu não prefiro nem ser aquele psicanalista que nunca leu a esquizoanálise e nem um esquizoanalista fetichista que critica de maneira superficial, né? Eu acho que, inclusive, o que eles criticam aqui no Antiédipo não é a psicanálise tanto, mas uma espécie de caricatura da psicanálise. Só que essa caricatura talvez era o que houvesse tomado a psicanálise naquela época, era como estava funcionando. As pessoas, as discussões, eles estavam de saco cheio, estavam fartos de tudo girar em torno de Édipo. E a gente vê até hoje analistas com isso, né? É um jeito de ignorar a política, permanecer no Édipo para eles, permanecer nessa interioridade familiar, apenas na memória, né? É interessante, eu trago o questionamento justamente porque eu percebo uma coexistência. E aí ela tinha uma finitude quando eu escutava dizendo, não, a psicanálise chega até aqui, né? Mas agora eu entendo muito melhor a sua fala, até porque, tipo, isso que eu trouxe é a partir desse livro Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação. E eu sinto, inclusive, o Vladimir Safato, ele vai trazer o Bataille, ele vai trazer o Deleuze, o Guattari, né? Eu sinto que ele justamente, pelo menos na minha perspectiva de leitora, o que ficou para mim foi esse entrelaço, essa coexistência, essa tessitura que ele faz
que ele encontra, não na crítica, no rompimento, mas no que ali se trama, né? Se conecta. Sim. Eu vou por aí também. Talvez tenha sido uma força da expressão, porque quando a gente lê o Antiédipo, é como se a gente fosse tomado um pouco nesse movimento de crítica, né? Então, uma certa ideologia psicanalítica vai até aí. Não que não tenham havido muitos outros avanços, né? Do próprio Lacan, certos aspectos do próprio Freud, enfim, muitos outros avanços aí ao longo do século XX, que a psicanálise já não é mais isso, essa caricatura. Se algum dia ela foi, né? Mas eu acho muito justo também as críticas, sabe? Para mim, a esquizoanálise é uma espécie de crivo para a psicanálise, que torna a psicanálise mais precisa. Tem um psicanalista que é o João Perschiavon, que também faz a psicanálise passar pelo crivo da esquizoanálise e retoma o conceito de pulsão, né? Como se o conceito de pulsão fosse o mais importante, mas o mais obscuro da psicanálise, o menos operado, né? Então ele compõe aí a psicanálise com Deleuze-Guattari de maneira bem interessante. Quem ainda não conhece, eu recomendo. Bom, gente, vamos combinar a leitura para a semana que vem. E aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente pode falar disso depois de combinar. A gente vai ler da página 161 até 164. Se eu conseguir, eu vou trazer mais alguns textos da Clarice para a gente ir dialogando também. Bem-vindos e bem-vindas todos que participaram hoje a primeira vez. Quem tiver desejo aí de entrar para o grupo, está convidado, convidada. Bom, da minha parte é isso hoje, gente. Se tiverem ainda alguma questão, fiquem à vontade.